Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação: Pastor César Cavalcante. Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Mostra o Texto, o podcast que começou aí abalando São Paulo, né? Porque a gente duplicou o número de audiência, triplicou às vezes e tal. E para a glória de Jesus, está no ar mais um episódio do podcast Mostra o Texto. Tá aí. E você pode participar ao vivo. Hoje é dia de participação ao vivo, hein? Você pode participar ao vivo pelo WhatsApp 011 São Paulo 97417 4129 011 São Paulo 97417 4129. E novidade para quem é de São Paulo, Grande São Paulo, porque a rádio Pleno FM 87,5 está transmitindo esse programa ao vivo. Vai o meu abraço aqui ao apóstolo Rodrigo Salgado e o pessoal da Pleno FM. E também pela 92,7 FM, sul de Minas Gerais e o pedaço aqui de São Paulo também, pela 92,7 FM. Se você está no sul de Minas vendo pelo YouTube, já pode mudar aí para a rádio, aí você vai ouvindo pela FM também. Funciona também pela 100.3 lá em Santa Rita de Passa Quatro, interior de São Paulo. Toda a rede Pleno em Cristo transmitindo. Também o podcast Mostra o Texto, também pela FM. E por todo o Brasil e mundo, onde pegar sinal de internet, fora do planeta também, onde tiver internet, você consegue acompanhar o programa Mostra o Texto. No programa de hoje, eu recebo aqui o Dr. Braz Gondim. Ele é médico, psiquiatra, tem várias especializações na área também da terapia e tal, e já trabalhou, por exemplo, no hospital público, enfim. E tem sido também um grande influenciador nesse meio do digital, através das suas lives todas as manhãs. É um amigo de alguns anos e já fazia tempo que não aparecia aqui no programa. Então, bem-vindo aqui, meu irmão, meu amigo, pastor, professor, médico, doutor Braz Gondim. Muito bom te receber. Eu que agradeço, César. Para nós é uma alegria a gente estar aqui batendo um papo. Todas as vezes que nós estamos aqui, a conversa sempre é de altíssimo nível. E é um ambiente muito propício esse espaço para a gente se aprofundar, descamar, nos debruçar sobre alguns temas que são muito importantes. Eu tenho certeza que toda a audiência vai se envolver, se identificar com muitos pontos que nós vamos tratar aqui nessa manhã. Que legal. Bom, a proposta hoje é: Deus muda o cérebro da pessoa? Existe a conversão, é uma mudança de coração, é uma mudança de mente, perfeito, é uma mudança cerebral, é uma coisa química, é uma coisa só espiritual. Como que é o cara que era viciado em alguma coisa, a pessoa que tinha alguma obsessão e tal, ela passa pela conversão, ela se converte. Então, vou começar com uma pergunta para nortear nosso encontro aqui. Perfeito. Deus muda o cérebro da pessoa, Dr. Braz? Excelente pergunta. Eu acho que essa pergunta ela existe pela formação cartesiana do pensamento. A gente se organiza melhor pensando, colocando cada estrutura em caixas. Então, a gente se organiza melhor entendendo que eu sou cabeça, tronco e membros. A gente se organiza melhor pensando que eu sou corpo, alma e espírito. É um fator organizacional e isso é importante, isso é necessário. Agora, quando a gente entra no campo da percepção de si, da identidade humana, do fenômeno humano, vale dizer que não existe nenhum outro ser
na natureza que seja semelhante ao homem. Se você vê um cachorro, existem inúmeros tipos de cachorro. Gatos, existem os felinos, existem inúmeros. Os peixes, tem da piaba ao tubarão, ok? Mas como o ser humano, não existe nenhum. O único ser capaz de alguma forma, se apresentar como um modelo contra-referencial à raça humana é o próprio Deus. Não existe nenhum outro. Interessante. Quando a gente fala de Deus e o cérebro muda, e pensando nessa estrutura cartesiana, aí tem um pouco da influência grega nesse sentido, a coisa do material e do imaterial. Espírito, alma e corpo. Se enxergar assim ajuda para explicar, mas, na verdade, não responde a todas as demandas. Eu não sou apenas um corpo influencia nas minhas emoções influenciam também nas minhas questões existenciais. O meu espírito vai também interferir e influenciar diretamente o meu estilo de vida e a forma como eu interpreto e absorvo informações do ambiente. Então, no final das contas, César, quando a gente fala Deus interfere no cérebro, Deus ele tem essa relação, e a resposta é sim, existem inúmeros estudos, grandes nomes, inclusive de autores no meio da neuroteologia, que sequer são cristãos, porém, eles admitem que a espiritualidade tem um peso extraordinário em toda essa neuroplasticidade, na forma como o indivíduo interage socialmente e também emocionalmente. Então, sim, a resposta para isso é sim. A ideia de Deus, o conceito de Deus muda esse efeito. Existe uma influência neuroplástica dentro dessa dimensão, e sim, pessoas que possuem um relacionamento com Deus vão apresentar alterações estruturais a nível de estímulos diferentes. Quando você fala de neuroplástica, o que é a tal da neuroplasticidade? Do que você está falando? Vamos lá. Essa é uma pergunta bem pertinente. Sabe quando você passa em frente a uma churrascaria e aquele cheiro de carne com aquela gordura te convida para dentro, e aquele cheiro, de certa forma, começa a trazer certas interações no teu organismo. Por exemplo, a sua boca começa a salivar, você fica com água na boca ali, o seu sistema nervoso começa a produzir mais enzimas para facilitar a digestão. Dá mais fome. Dá mais fome, você fica com vontade de comer, porque você começa a antecipar aquela experiência, não só pela alimentação, mas pelo prazer do sabor. Perceba, é uma informação sensorial que vem pelo olfato, mas que mexe com o nosso digestivo. Olha que interessante. Quando a gente fala de neuroplasticidade, inclusive, tem a teoria de Rebs, né, que falam sobre essas informações, elas vão se fortalecendo. Quanto mais você passa na frente de uma churrascaria e você começa a sentir aquele cheiro, você começa a ter aquela sensação, mais o seu organismo aprende a responder àquele tipo de estímulo. A tal ponto que vai chegar uma hora que você não vai precisar mais do cheiro. Você vai precisar ver só a foto da picanha, só a imagem da picanha, só o conceito da picanha. Aquilo vai ser suficiente para te estimular. Para encher a boca d'água também, de novo. Isso acontece no mercado de diversas formas. São Daqui chamados... a pouco da foto, é só falar. Só falar. Já pensou na picanha agora? Eu já estou pensando aqui onde é que você vai me levar para almoçar depois daqui. Então você percebe que isso está no mercado, isso está em vários lugares. A neuroplasticidade, o sistema límpido, está em todos os lugares. O que acontece? Se eu digo que você é incapaz, o que isso gera em você? Se eu digo que você é uma pessoa chata, que sentimento você tem? Se eu digo que você é um camarada extraordinário, quais os sentimentos que provocam em você? Diante de uma situação de estresse familiar, quais são as reações que você apresenta? Perceba, todo esse histórico funciona como um disparador, os chamados gatilhos, funcionam como um disparador, porque a forma como nós aprendemos a sobreviver e lidar com todas essas experiências produz em nós esse modelo de resposta emocional. Então, o que significa neuroplasticidade? Se eu aprendi que levar um tapa no rosto, a minha resposta instintiva é responder com uma agressão ou com um isolamento, significa dizer que os meus mecanismos neurais se desenvolveram de uma forma mal adaptada para responder dessa forma. Aquele tipo de estímulo. Aquele tipo de estímulo. Aquele tipo de estímulo. É aí que, dentro desse conceito, se postulam aí várias teorias do temperamento, da personalidade, uma série de outras coisas. Como a pessoa reage, como ela responde
àquilo que o Exatamente. ambiente, as pessoas responde. estão... E vale dizer que essa neuroplasticidade ela pode ser tanto incentivada, você pode fortalecer isso, essas respostas, essas reações, como também elas podem ser, digamos, eliminadas através de um mecanismo que nós chamamos de poda neural. Não, então peraí, calma aí. Quer dizer que uma criança que tem um pai e uma mãe presentes e que fala assim: mãe, a menina lá na escola falou que eu sou burra. Sim. Aí esse pai, essa mãe vai trabalhar essa informação, vai ensinar essa criança a reagir a essa informação. Sim. De forma positiva e não vai deixar ela entrar aqui no coração, não sei o que lá, tal. Quer dizer que essa criança, ela pode... Quer dizer que a superação é um comportamento aprendido? Perfeito. Seria isso? Na verdade, o que vai definir aí é a experiência repetitiva. O cérebro, ele aprende por repetição. E aqui já entra um pouquinho, porque a gente entende que as grandes alterações, as mudanças, a estrutura do novo nascimento, eu realmente acredito que Deus pode mudar pessoas de um dia para o outro, César. Eu acredito, eu já ouvi inúmeros testemunhos dizer, olha, eu fumava e agora eu tenho um novo cigarro. Eu era assim e agora eu sou desse jeito. Eu acredito perfeitamente nisso. Mas a repetição é o hábito é a grande sustentação da transformação. Porque o hábito reforça esses novos padrões de percepção. Então, quando você pergunta, quando um pai vai orientar esse filho diante de uma situação como essa, o grande segredo aqui, e por isso que a presença do pai é importante, as pessoas falam, por que a presença do pai é importante? Por que a ausência é tão danosa? Porque essa presença promove experiências repetitivas. Ele está vendo o pai continuamente, ele está vendo o pai trabalhar continuamente, ele está vendo como o pai reage às mesmas experiências que ele fracassa e como que o pai responde a essas experiências. Então, a repetição é o grande segredo da neuroplasticidade. Quanto de repetição para se transformar num hábito aprendido? Não sei se eu estou falando certo. Existem estudos diferentes. Tem estudos que falam em 7, outros que falam em 20, outros 23 dias, outros 60 dias. Isso varia de acordo com a minha intensidade, o quanto aquilo é importante para mim, o quanto eu quero desenvolver isso em mim e o quanto eu quero eliminar certas coisas da minha vida, porque é uma via de mão dupla. Você pode aderir a comportamentos ou você pode abandonar comportamentos? Como eu posso também abandonar comportamentos. Isso, obviamente, se relaciona... Quando a gente pensa em toda uma teologia que envolve transformação, mudança, novo nascimento, a gente precisa compreender que essa ideia de que como nós vamos mudando e aprendendo coisas novas, é obra também dessa repetição. Então, mas aí, por exemplo, a pergunta primeira, né? Deus muda o cérebro da pessoa? Você fala, muda, tal, eu creio, tal, beleza. Uhum. Aí agora a gente está falando sobre o comportamento, se você repetir uma informação, sei lá, uma situação, vai chegando uma hora que o seu cérebro fala assim, esse aqui é o meu novo modelo. Então, perfeito. É assim que eu vou reagir. Quando eu for xingado, por exemplo, quando eu for elogiado, por exemplo, quando eu for não sei o que lá, é assim. Então, mas aí nesse caso nem precisa de Deus, né? Porque é só você ficar repetindo e aí muda. Mas aí você não tem a resposta maior, né? Você não tem a resposta maior, que é lidar com o tempo e com a morte. Você pode ter... Existem pessoas que têm pode ter neuroplasticidade se quiser, que for, mas que eu exatamente. Diante da morte, por exemplo. Senhor, morri agora, o que é que eu faço com essa? Não, a sua neuroplasticidade não consegue te trazer até aqui. Não é a ponte que te traz ao novo nascimento, a salvação, vamos chamar assim. Uhum. Porque com técnica, uma pessoa pode mudar completamente seu padrão de comportamento, seus padrões emocionais. Na verdade, essa é a grande saga dos profissionais da minha área, por exemplo, né? Mas nenhuma ciência é capaz de levar o homem de volta para Deus nesse sentido. Por exemplo, isso também explica as pessoas que optam tanto, que buscam tanto a mudança de gênero, por exemplo. Então é um comportamento aprendido, tipo Vamos assim, lá. Eu quero virar uma mulher agora, Perfeito. Então eu vou começar Essa pergunta a agir, é muito interessante. Essa pergunta é muito interessante, César. Um dos principais componentes da identidade, César, é a repetição, é o hábito. Eu posso dizer para você assim, César, eu sou um atleta. Mas se eu não tiver hábitos de atleta, por mais que eu afirme isso para você, eu jamais vou me sentir como um atleta. Uhum. Jamais. Eu sou capaz de desempenhar esse papel aqui, tá? Como um ator. Mas ser
lá dentro eu sei que eu não sou. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Quando uma pessoa tem hábitos de um atleta, por mais que essa pessoa não vá competir profissionalmente, essa pessoa se sente como atleta porque ela tem uma vida de atleta. Eu tenho amigos, você conhece o querido Rodolfo Mariz, inclusive um abraço para o Rodolfo. Ele tem uma vida de atleta, aquele camarada, apesar de não competir. Eu já falei várias vezes, Rodolfo, por que você não compete? Não, mas ele tem uma vida de atleta nesse sentido. Um dos componentes principais da identidade é o hábito, é a rotina. Por que pessoas se identificam? Recentemente a gente viu aí o grande fenômeno de pessoas, os Therians, pessoas que se identificam como animais. Né? Como é que chama? Os Therians. Né? Therians. Se identifica como um cachorro, como um gato. É interessante que a grande maioria se identifica como animais, pets fofinhos. Eu não vi ninguém se identificar como um peixe. Não sei porquê, fica aqui a minha... Fica a minha dúvida. Fica a minha dúvida. Uns animais estranhos. Uma minhoca. Uma minhoca, exato. A grande questão é que o indivíduo começa a desenvolver hábitos... Um verme. Referente a um certo papel desempenhado, que ele passa a incorporar, vamos usar esse termo, tá? Ele passa a assumir certas percepções sensoriais provenientes daquela identidade, daquele hábito. Então, se o camarada, como homem se imagina, assim ele é. Se o camarada passa a absorver hábitos referentes a uma estrutura, a uma identidade, a um ser, a um gênero, essa percepção de si enquanto identidade vai sendo reforçada. A esse mesma é o grande coisa dilema. do cara que nasceu e o pai dele é daquele corintiano roxo. Perfeito. Aí ele vai vendo o pai dele, não sei o quê, daqui a pouco ele desenvolve aquele amor pelo Corinthians. Né? Aquele negócio é uma construção. Porque ele se vê de uma tanta construção ele se cerebral. vê naquilo. Entende o que eu quero Cara, dizer? a mesma coisa do sotaque. Sotaque, perfeito. A mesma coisa. Perfeito. Então, quer dizer, essa história de que eu nasci num corpo errado, não sei o que lá, não tem sentido, então. É mais uma questão comportamental Tem mesmo. várias nuances nesse sentido. Porém, uma das principais nuances aqui, eu sei que existem especialistas em gênero que podem trazer até uma percepção um pouco mais profunda sobre isso, mas o hábito, um dos componentes, um dos pilares desse fenômeno social, tá? Dessa identificação, né? Diferente de gênero, enfim, de identificação diferente de outras estruturas, se relaciona muito com o desenvolvimento desse hábito. A pessoa desenvolve hábitos que validam internamente aquela identidade para aquela pessoa. Não consigo me enxergar de outra forma, porque ela não desenvolveu hábitos referentes de uma outra forma, por exemplo. E é por isso que também o contexto cultural é muito importante, ter ambiente cultural, porque a cultura também traz isso. A cultura traz dentro do seu componente o hábito em si. Entende? E isso vai ajudando, contribuindo com a formação da identidade daquele indivíduo. Total, entendi. Bom, eu vou abrir o microfone para você fazer a sua pergunta também e o WhatsApp está aqui. Então você pode mandar o seu áudio pelo WhatsApp. Vou pedir para o Cláudio colocar aqui o número do WhatsApp. 011 aqui em São Paulo. 97417-4129. 97417-4129. Nesse número você consegue fazer a sua pergunta. Então, se você não quiser se identificar por um motivo e tal, você não precisa se identificar. A Fernanda perguntou, mas vai ter participação do ouvinte? Vai. Então, Fernanda, manda o seu áudio aí. Perfeito. O WhatsApp é 97, São Paulo, 9711, né? 97417-4129, 97417-4129. Você chama e participa com a gente do programa Mostra o Texto. O que ocorre, Dr. Braz, com o sistema interno da pessoa, com o cérebro, sei lá, sistema nervoso, sistema límbico, sistema neocórtex, sei lá, não sei falar as coisas. Mas o que acontece dentro do camarada que opta, por exemplo, por uma vida devocional regular? Perfeito. Isso é muito importante. Vamos lá. Quando nós falamos a partir de uma perspectiva de bem-estar, deixa eu usar a expressão aqui, cura emocional, acho que é válido aqui. O que leva uma pessoa a optar por uma vida, às vezes, obviamente, disciplinada, regrada, essas pessoas que optam por esse caminho? Vamos lá.
Eu acho que isso é importante até para responder um outro ponto. Por que para algumas pessoas a oração para elas não surtem efeito nenhum? Porque para algumas pessoas algumas coisas simplesmente parecem... A fé, no dia, a gente escuta muito isso, né? Falta de fé ou falta de oração. Qual que é a grande questão? O cérebro, ele responde por intermédio de prioridade. Para ele, a prioridade é importante. A prioridade é tão importante que é capaz de fazer uma pessoa não dormir ou acordar bem mais cedo. A prioridade... Sem relógio, sem nada, né? Então, você tem um compromisso amanhã às 5 horas da manhã com o presidente da República. Talvez você nem durma. Não é verdade? Verdade. Então, o cérebro, ele respeita isso. Ele respeita a prioridade. Então, várias mudanças começam a acontecer quando você começa a colocar certas prioridades no seu hábito. Então, por exemplo, eu já falei, inclusive, isso outras vezes em outras participações minhas, na época da rádio anterior. Jesus nunca falou quanto tempo especificamente você precisa orar. A Bíblia fala ali orar e sem cessar, mas Jesus, ele deixa ali claro, ele tem uma expectativa de um período de tempo que você seja capaz de permanecer em uma experiência devocional. Quando lá no Getsemane ele diz, nem por 1 hora vocês conseguiram vigiar comigo. Foi feita uma pesquisa, na verdade foi feito um estudo com irmãs carmelitas na década de 90 na Pensilvânia, onde foram observados cérebros dessas irmãs que oravam, tinham uma prática regular de oração. Está falando de pessoas que têm uma vida com Deus há mais de 10 anos. E essas mulheres, eles foram identificados mudanças no padrão cerebral dessas mulheres enquanto elas oravam a partir dos 45 a 1 hora de oração. E não foi qualquer tipo de oração. Que interessante. Não foi qualquer tipo de oração. Não é uma oração ritualística ou uma oração peticional, ou uma oração de agradecimento, mas era uma oração de fato devocional. Uma oração onde existe uma conversa, um tipo de intimidade, uma experiência meditativa, contemplativa, onde aquelas mulheres estavam desfrutando da presença, do estado de presença. E o que é que aconteceu, César? Muito interessante. Percebeu-se que, depois desse período de 45, quando passou esse período de 1 hora de oração, observou uma mudança estrutural muito interessante. O tálamo, que é uma estrutura neuroanatômica que nós temos, ela é bilateral, tem de um lado também do outro. O tálamo, uma das funções do tálamo é a percepção da realidade. Eu sei que esse copo está aqui, eu sei que essa xícara está aqui, eu sei que você existe por causa do tálamo. Então, a continuidade da sua existência permanece em mim por causa do estímulo do tálamo. É como nós percebemos o que existe. E olha só que interessante. Foram encontradas nessas mulheres uma assimetria desse tálamo. Eles eram estimulados de uma forma mais assimétrica, diferente do padrão. Caramba. E depois que o período de oração terminou, esse padrão continuou mesmo após o término da oração. Em outras palavras, elas continuaram percebendo a presença de Deus em um nível de realidade na vida cotidiana. Depois do fim da oração, a presença de Deus continuou na percepção sensorial dessas mulheres, mesmo após o fim desse período devocional. Caramba, que legal. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Por que para algumas pessoas, por exemplo, você puxou a questão da oração, né? Sim. Às vezes a pessoa... teologicamente, biblicamente, eu já sei. A oração não depende de quem ora. Depende de quem responde a oração. Exato. Né? De quem ouve a oração. Perfeito. Mas por que às vezes a gente tem a impressão que aquela oração foi boa? E às vezes a gente tem a impressão que aquela oração não foi boa. Tipo assim, parece que não subiu, parece que não valeu. Vamos falar primeiro daqueles que valeram. Né? Que foi bom. Da que valeu. Daqueles que valeram. Vamos lá. A gente precisa entender que a oração tem efeito. Gente, a gente está falando aqui a partir de uma perspectiva científica, mas eu não quero fugir da ideia de que a oração é falar com um ser que existe. Então, nós estamos sendo confessionais, intencionais aqui na nossa conversa. Eu não quero que pareça, de certa forma, que nós estamos usando os recursos devocionais como um método terapêutico de bem-estar, apesar de que atende também essa função. Sem a pessoa de Deus. Exatamente. Né? Porque isso também as pessoas... Exatamente. É só meditar, é só pensar no nada, pensa no vazio, aí dá o mesmo efeito. Exatamente. Não é isso que ele está falando aqui. Exatamente.
Então, quando uma pessoa tem um hábito regular, né? Inclusive tem um time, os estudos demonstram que a partir de 8 semanas, né? A partir da 8ª semana, uma pessoa que ora todos os dias, de 45 minutos a 1 hora por dia, a partir da 8ª semana, essa pessoa vai apresentar alterações permanentes na sua neurofisiologia. Permanentes. Ela nunca mais vai ser a mesma. A forma como ela percebe o sagrado, a forma como ela percebe, isso é o que os estudos demonstram, aproximadamente em torno de 8 semanas. Pessoal que gosta de campanha, tá aí um bom número para vocês. Tá aí uma boa sugestão para vocês. Mas vamos lá, por que as pessoas se beneficiam tanto com a prática regular? O que acontece no cérebro dessas pessoas? A oração funciona como um mecanismo regulatório. Em que sentido? A neurofisiologia do sofrimento é o seguinte, César. As áreas responsáveis pela minha capacidade de pensar, planejar, agir e ser diminuem. Estou falando da estrutura do córtex. O estresse é o quê? É a redução das áreas de atividade das áreas cerebrais responsáveis pelos meus mecanismos de enfrentamento. Ok? Quando alguém diminui esses níveis de capacidade, vamos lá, de função cerebral de enfrentamento, automaticamente, se eu não tenho como regular, mensurar o meu perigo, eu vou ficar com mais medo, maior estado de alerta, mais preocupado, mais irritado. E quem cuida disso é a amígdala cerebral. Essa dispara. O córtex diminui, a amígdala dispara. O que é que a oração, de forma regular, e aqui é importante que seja contínua, diária e de preferência no mesmo horário, seguindo os mesmos padrões. O que é que a oração vai fazer nesse indivíduo? Vai regular esses processos de estímulo, é o que os estudos demonstram, ativando essas áreas cerebrais responsáveis pela calma, pela agência, pela capacidade de ser, pela capacidade de lidar e diminuindo as áreas responsáveis pelo medo, pela angústia, pela raiva. Vale dizer, inclusive, César, tem um camarada chamado James Fowler, ele escreveu o livro Stage of Faith. Ele fez uma curva, ele fez como a fé age no cérebro de um indivíduo ao longo da vida. Né? Ele fez um mapa. Fez um mapa da fé ao longo da história. E ele acabou identificando que a fé surge ali na criança, ali no berço, no peito da mãe. A essência primitiva da fé surge quando aquela criança começa a identificar confiança e lealdade. Quando a criança começa a identificar um senso de confiança e lealdade, ali é o substrato da fé. Essa experiência neuroafetiva da criança vai se transformar depois, é o embrião da fé no futuro. Isso é muito interessante, porque isso depois se apresenta como uma figura paterna. Né? Já tem um monte de gente mandando pergunta aí, né, Cláudio? Mas assim, isso que você está falando, por exemplo, o cara que tem um vício, sei lá, droga. Perfeito. Sei lá, pornografia, sei lá, remédio. Vamos sei antes. lá, o cara que tem um vício. Se ele aplicar, se ele começar uma vida de oração, sim, quer dizer que ele tem muito maior chance de se libertar disso. Vamos lá. Eu vou até antes, só para você entender. Quando a gente fala vício, eu já vou responder a questão do vício, mas eu vou até antes. Eu vou falar daquela pessoa que tem um sofrimento emocional. Uma pessoa que não superou. Que não superou. É aquela pessoa que, quando ela ora, ela não consegue enxergar os benefícios dessa oração. É uma pessoa que, apesar de se definir como cristã, nesse sentido, é claro que não é uma vacina, nesse sentido, de uma forma direta, mas essa pessoa, parece que para algumas pessoas, essa fé não responde às suas questões emocionais. E aí agora vale também para a questão do vício. Entenda. O cérebro, eu vejo que está aqui agora, mas o cérebro tem uma função muito interessante. O cérebro tem uma função de querer prever o futuro. O cérebro, ele está constantemente trabalhando, antecipando soluções. Nós estamos aqui agora, por exemplo, imaginando os desdobramentos dessa nossa conversa. A gente está imaginando o impacto que isso pode ter na vida das pessoas, em quantas pessoas isso pode alcançar. A gente está pensando em todos os desdobramentos possíveis dessa nossa experiência. O cérebro está constantemente. Eu faço isso e agora vai para aquilo. E é isso que a gente define como visão. Sabe a visão do empreendedorismo? Sim. A visão do líder? Sim. É uma função cerebral, a visão.
Entende? Nesse sentido, tá? Claro, tem a questão da fé, tá tudo bem, mas atende a uma demora... O cérebro mesmo já fica tentando se antecipar ao que vai acontecer. Exato. Então, essa visão, ela tem a função de antecipar soluções e preencher lacunas, vazios que eu carrego. Só que tem um problema, César. A forma como o cérebro estrutura essa minha visão de futuro, que é o que vai me trazer alívio para os meus problemas de hoje, ela segue o padrão da forma como a gente faz a leitura do passado. A minha visão, a partir dos meus traumas, do que eu vivi, das experiências que eu tive, se eu me vi como uma pessoa, se eu tenho uma vida de trauma, se eu tenho uma vida de anulação de identidade, de baixa autoestima, de experiências terríveis que eu passei, a minha opinião que eu carrego sobre a minha pessoa ao longo da minha história vai influenciar diretamente essa minha perspectiva de futuro. Trazendo para o nosso contexto, a nossa fé ela é muito influenciada pela leitura que nós temos da nossa própria história. E aí você pergunta, por que algumas vezes, algumas pessoas parece que a fé delas não é suficiente? Aí não é o problema da fé, o problema, dentre outros, é algum dos tópicos que pode responder essa pergunta. Um dos tópicos que responde essa pergunta é a leitura que a própria pessoa tem da sua história. O cérebro vai se basear nessa leitura para trabalhar esse modelo de fé como prova das coisas que esperam, né? Firme fundamento do que se espera e prova do que não se vê. Só que o histórico emocional dessa pessoa foi ver catástrofes ao longo da vida, essa fé vai ser influenciada negativamente pelos seus traumas. Se ela tiver uma baixa autoestima, ela já tem problema de fé, por exemplo. Exatamente. A visão dela, a perspectiva, a fé dela pode ser profundamente influenciada nesse sentido. Por isso que para algumas pessoas a fé não faz sentido aqui, entre muitas aspas, para uma experiência de cura emocional. Tem aqui uma pergunta do EBPNL Clínica. Está falando o seguinte: o que o doutor tem a dizer como médico sobre o uso da hipnose no tratamento terapêutico? Sai um pouco do assunto, mas acho que é uma boa pergunta. Não é uma abordagem que eu utilizo, não tenho formação em hipnose, não é uma abordagem... Freud utilizou bastante, vários outros, principalmente na psicanálise, enfim. Hoje tem também institutos de hipnose. Não é a prática que eu tenho expertise aqui para falar para vocês, porque não compreende o meu arsenal terapêutico. Mas obrigado pela pergunta mesmo assim. Vamos lá. Eu tenho já tenho aí perguntas, né? Tem texto e tem perguntas. Mas antes, deixa eu só falar para vocês. Na noite de segunda-feira, né, mais conhecido como anteontem, a gente fez aqui a imersão de leitura assertiva. Muita gente lê. No meio evangélico, o meio evangélico é o público que mais lê no Brasil. Mas nós temos um fenômeno, que são os empilhadores de livros. O cara vai lá, compra o livro e depois não lê o livro. Compra o livro, começa a ler o livro, abandona o livro. Ou só compra o livro mesmo, coloca lá na estante, porque tem uma estante cheia de livros, é muito legal, para fazer live. Mas o conhecimento do livro, se você não lê, ele não é transmitido para você, né? E o livro é a forma mais barata, mais segura de ter como professores os grandes mestres do mundo. Você pode ter alguém como mentor que não fala a sua língua, que não vive no seu tempo. Você pode aprender você pode aprender sobre pregação com o Charles Spurgeon, por exemplo, o príncipe dos pregadores inglês, e ele nem existe mais. Você pode aprender sobre devocional com Max Lucado. Você pode ter... subir nas costas dos gigantes. E eu tenho uma coisa comigo, que há muitos anos, que é o seguinte: você não pôde escolher suas origens, mas você pode escolher seus mentores. Você não pôde escolher seu início, mas você pode escolher quem te acompanha intelectualmente. E a formação intelectual é o que separa as pessoas relevantes das pessoas irrelevantes, no contexto da fé, inclusive, do ministério e tal. Pensando nisso, nós criamos, há algum tempo atrás, um projeto chamado Meus Livros, Meus Mentores, onde nós transformamos os grandes livros que a gente entende numa formação intelectual saudável em aulas. Então, você tem lá, pensar aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro do C.S. Lewis que é fabuloso. É transformado em aula lá dentro da comunidade.
Você tem lá o livro Essencialismo, que não é exatamente um livro evangélico, mas que faz muito sentido para você que quer ter uma vida com mais foco, por exemplo. Você tem lá o livro, enfim, o livro, a Bíblia que Jesus lia, do Philip Yancey, por exemplo, transformado em aula dentro da comunidade. Então, a gente pega esses livros, a curadoria é minha, eu que faço essa curadoria, e a gente transforma esses assuntos, esses livros, quer dizer, em aulas didáticas. Essa é a comunidade chamada Meus Livros, Meus Mentores, e dentro de um ano dentro da comunidade, em um ano dentro da comunidade, você vai passar por 24 livros. É como se você tivesse assim, uma profunda formação. Só pensar assim, esse ano, quantos livros você leu até agora? Então, se você lê menos do que 24 livros no ano, eu indico a comunidade Meus Livros, Meus Mentores para você. Além disso, a gente tem encontros mensais para discutir os livros, e além disso, a gente tem já é o segundo curso que fica disponível lá dentro, porque a gente vai entendendo, né? Por exemplo, tem um curso de leitura assertiva. Você começa a ler, aí na metade da leitura você tem que voltar um capítulo, então você não está fazendo uma leitura assertiva. Você lê e depois você não consegue explicar, você não fez uma leitura assertiva. Então tem lá um curso chamado Leitura Assertiva e tem um outro curso chamado Lendo com Excelência. Para quem quiser, por exemplo, comprar esses cursos em separado, os cursos são baratos. O curso de leitura assertiva custa R$300, o outro custa R$500. Mas dentro da comunidade Meus Livros e Meus Mentores, você paga R$ 39,90 por mês e você tem acesso a todos os livros e também aos cursos que eu falei. Então, se você pode investir, coloca essa câmera aqui, não sei se está funcionando. Se você quer investir R$ 39,90, R$ 39,90 por mês. São 12 meses, então R$ 39,90 vezes 12. 40 contos, vezes 12, eu não sei, dá 400 e pouco. Se você pode investir R$ 39,90 por mês, que é o preço de uma pizza barata, pizza lá sei lá, onde você mora aí, não sei quanto custa uma pizza. Então, se você pode investir esse valor na sua formação intelectual, essa é a segunda turma que está sendo aberta do Meus Livros e Meus Mentores. Então, você pode entrar na comunidade clicando no link que está fixado aqui no chat ou no link que está disponível na descrição do vídeo. Você paga R$ 39,90, são 12 parcelas. Se você quer pagar à vista, ainda tem desconto. Tá? Se você quer pagar à vista, tem desconto. Ganha acho que 2 parcelas aí de desconto. Então, você tem acesso já a 2 cursos liberados, já tem os 2 primeiros livros liberados, e aí você vai caminhar com a gente durante um ano, e a cada mês são 2 livros novos liberados. O próximo livro que vai chegar agora, semana que vem, acho que na outra semana, não sei, é A Batalha de Todo Homem. É um livro focado sobre tentações, e é muito legal. E o próximo é A Batalha de Toda Mulher. São livros que são fabulosos. Então, se você tem interesse de pertencer à comunidade Meus Livros e Meus Mentores, você participa do grupo lá de alunos, da comunidade de alunos, a gente se fala por lá também, tem encontros mensais para discutir os temas. Você paga apenas os R$ 39,90. Beleza? Esse valor é mensal, passa no cartão, então você tem que passar no cartão 12 parcelas de R$ 39 e você está dentro da comunidade. Faça a sua inscrição agora, porque quem acompanha sempre o programa, a gente abriu o mês passado, retrasado, sei lá, e fechou. Então, por enquanto, tem vagas abertas para essa segunda turma e você pode participar dessa turma clicando no link que está na descrição do vídeo. Vira aí, a gente volta. Vai. Podcast Mostra o Texto. Estamos de volta com o podcast Mostra o Texto e você pode mandar a sua pergunta. Então vamos lá, vamos de áudio. Eu provoquei falando que ia soltar o áudio, agora tem que cumprir, né? Bora lá. Porque eu quero eu mesmo ficar fazendo as perguntas aqui, mas ninguém merece, só eu ficar fazendo. Então solta aí o áudio, vai. A paz do Senhor e bom dia ao pastor César Cavalcante e Dr. Blas Goldin. A minha pergunta é a respeito da neuroplasticidade. Uma pessoa que se converteu, era usuário de drogas, se converteu, não usa mais drogas, mas criou novos hábitos,
mas com o passar do tempo, 2 anos, 3 anos, começa a ter recaídas e volta à prática de usar droga de novo. Dentro da neuroplasticidade, o que ocorreu? Se já se criou novos hábitos, se já se tornou uma nova criatura, o que pode ter acontecido? Excelente. Posso Dr. falar? Braz. Perfeito. O que acontece? A dependência química, vamos lá, o vício, tá? É uma alteração no nosso sistema dopaminérgico. A dopamina é um neurotransmissor, né, que age na fenda sináptica e ele é responsável por foco, concentração e também pelo nosso mecanismo de recompensa. Quando uma pessoa está viciada em algo, existe uma alteração funcional importante nesses nossos mecanismos de recompensa, capaz, inclusive, de gerar sintomas de abstinência, craving, a questão da irritabilidade, né? Imagina uma pessoa que é viciada em doce, quando fica sem doce, ela fica irritada, né? O açúcar consegue promover isso também. O que acontece? A dopamina tem um efeito, César, no cérebro, que nós não podemos subestimar. A ausência de dopamina pode provocar alterações afetivas profundas, levando a quadros depressivos profundos, e o excesso de dopamina pode estar também relacionado com alterações graves, como a esquizofrenia, por exemplo. O que é excesso de dopamina? A dopamina faz o quê? Como que é? Então, é um neurotransmissor que é responsável pelo nosso foco, pela nossa concentração e pela nossa satisfação e prazer. Alegria ou não? Também. É responsável pela antecipação. Por exemplo, se eu chego com os meus filhos e falo assim, nós vamos para a Disney amanhã, ou daqui a 2 dias, eles vão ficar cheios de dopamina, antecipando essa experiência até o momento que eles entrarem dentro do avião para ir para a Disney, chegar lá e viver toda aquela experiência. Então, quando uma pessoa tem um vício, ela condiciona a biologia dela à experiência daquele estímulo que o produto ocasiona, provoca, oferece. E qual que é o ponto? Com o passar do tempo, lembra que eu falei que na neuroplasticidade a repetição vai fortalecendo aquela experiência, e aquilo gera um tipo de tatuagem, cicatriz nessa nossa via neuroplástica. Cria um caminho. Essa é a palavra que Rebs usa. Caminhos neurais. Essa é a palavra. Exatamente. Há um caminho. Esse caminho é um caminho velho, é um caminho... Aqui a audiência já vai entender essa minha nova referência aqui agora. É um caminho antigo, é um caminho que perdura por anos, é um caminho que foi fortalecido pela repetição ao longo dos anos. O que acontece? Ainda que essa pessoa ela comece a desenvolver novos hábitos, o seu circuito dopaminérgico reconhece como um mecanismo de escape pela memória emocional, pela memória sensorial do produto, que aquilo pode ser uma saída viável. Então, é aquela sedução da serpente. Come, bebe, fuma. É a melhor saída, é o caminho mais curto para o alívio. Esse assédio, ele continua ao longo da vida, ainda que uma pessoa seja cristã. Então, esse tipo de assédio aqui, entre muitas aspas, que é justamente a percepção da facilidade de um caminho, porque o vício é isso. O vício nada mais é do que um mecanismo de anestesia existencial. A pessoa ela realmente não consegue enxergar nada de bom no seu presente, então ela precisa de uma experiência de intensidade emocional para fugir da realidade dela. Então, por isso que é tão atraente todos esses, entre aspas, produtos. Então, no futuro, esse cristão ele vai ter vai ser assediado para esse regresso justamente nos momentos de crise, nos momentos de estresse, nos momentos de frustração. É aqui que precisa ter muito cuidado. E aí a questão, você falou de caminho. Assim como o vício foi um caminho muito sólido, visceral, muito presente, muito real para aquela pessoa, esse precisa ter um contraponto. Essa pessoa precisa de um novo caminho, um caminho vivo, um caminho cheio de cor, um caminho de textura, um caminho que tenha, de igual modo, um nível de profundidade que seja capaz de gerar
uma memória de trabalho, uma memória afetiva de dizer, você tem essa opção aqui, mas você também conhece os benefícios de andar por aqui, por escolher esse caminho. Exatamente. Esse profundo. caminho é tão profundo como esse que você teve e agora tome uma decisão. Esse é o grande ponto. Pronto, aí explicou o João. Você tem um caminho Explicou neuroplástico. João Jesus falando, eu sou o caminho. A verdade é a vida. O A novo verdade e é a vivo vida. O novo e vivo caminho. Tinha um caminho de morte, um caminho velho, um caminho de trauma, um caminho de vício, e agora tem um novo caminho que é vivo, que tem cores, que tem texturas, que tem experiências, que tem memórias emocionais associadas. Então, eu tenho que fazer essa escolha. Só que aí o caminho é igual lá no filme Matrix, né? Saber o caminho é uma coisa, caminhar no Oferecer caminho é as pílulas, diferente. né? Exatamente. Então é isso aí. Vamos lá, temos... O que nós temos aí, Cláudio? O que você quer colocar? Áudio? Então solta aí. Pastor César, bom dia, doutor. A paz do Senhor. Amém. Meu nome é Fernanda, eu sou de Espera Feliz, Minas Gerais. Eu queria tirar a seguinte dúvida. Eu fui criada num lar com um pai alcoólatra e uma vida bem conturbada. Sempre morei na zona rural, então tinha acesso a brincar, né? E um dia eu estava brincando num barranco e a minha cabeça me cobrando que eu tinha que voltar para casa. Mas estava com os primos e brincando e fui ficando ali. Quando eu cheguei em casa tinha havido uma desavença muito grande, uma briga e uma agressão. E eu fiquei me cobrando naquele momento ali. E hoje eu já estou com 44 anos e eu não consigo sentar e assistir uma série, por exemplo. Minha cabeça está sempre me cobrando que eu estou fazendo uma coisa errada, como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. Dá para mudar esse pensamento, doutor? Obrigada. Excelente. É tipo um trauma, então? É um trauma. Esse é um exemplo clássico de trauma emocional. O senhor está vendo que o senhor precisa vir mais vezes aqui no programa, né? Inúmeros casos como esse, inclusive, na minha prática clínica. Mas vamos lá. Como que resolve isso? De uma forma muito clara, tem 2 pontos. Aqui, o desenvolvimento de estratégias de regulação emocional, ou seja, essa irmã precisa aprender a lidar com essas emoções quando elas surgirem de forma inesperada, de forma comprometedora, de forma disfuncional. Então, em primeiro lugar, ela precisa aprender a desenvolver essas ferramentas de regulação emocional, que, inclusive, as práticas devocionais são umas dessas ferramentas de regulação emocional. E a segunda coisa é o reenquadramento dessa experiência. É o que muitos terapeutas gostam de chamar de ressignificação. Minha irmã, e se foi um livramento você não está lá naquela hora? É a forma como você escolhe interpretar isso. A Bíblia diz no 1 Coríntios, no final do capítulo 2, quando Paulo classifica os 3 tipos de pessoas, naturais, espirituais e carnais. E o que ele fala do espiritual é que ele discerne tudo. A espiritualidade é o dom, a capacidade e o poder de reinterpretar as experiências vivenciadas. Aqui você quer resolver isso de forma poderosa, abençoada, de uma forma edificante. Todas as vezes que esse pensamento, essa lembrança vier diante de você, diga, foi um livramento. Teria sido muito pior se você tivesse visto essa cena. O Senhor te preservou, minha amiga, e melhor, brincando com os teus primos, se divertindo, e é claro, aí você tem esse mecanismo de culpa, aí é um outro ponto, né? Por que você não se sente autorizada? Por que você não se sente validada? Aí é uma outra questão que precisa de tempo, formar novos caminhos neurais nesse sentido, mas você pode, a partir de agora, hoje, que dia é hoje, César? Hoje é dia 10. Dia 10 de setembro, nunca mais você vai se lembrar como uma perspectiva de culpa. A partir de hoje, você pode ver isso como um ressignificado, foi um livramento. Uma forma de exercitar isso simplesmente repita, verbalize isso. Quando isso vier na sua mente, diga, foi um livramento. Você tem o poder, a Bíblia te dá esse poder. E porque foi mesmo, não é que você está querendo fazer enganar o seu cérebro, não, porque na verdade foi mesmo. Exatamente. Então tá tudo bem, minha irmã. Se perdoe, vida segue adiante, vida que segue. Você queria mostrar um texto, uma mensagem de texto? É isso, Cláudio? Se você quiser colocar na tela aí, eu leio, ou se quiser postar na tela aí, eu não sei o que você quer fazer. Fala aí para mim. Na tela? Então vamos lá.
Sou de Portugal, não queria mostrar meu nome, queria perguntar como a mente... Podia colocar um negócio preto por trás aí, sei lá. Como a mente funciona com a pornografia e como vencer isso? E como atrelar isso a Deus? Ele muda a mente ou vai ser sempre uma luta diária? Boa pergunta. Excelente pergunta. Aqui a questão da pornografia segue o mesmo modelo do padrão, ali vamos chamar assim, dopaminérgico do vício. Segue o mesmo vício, né? É um vício, como um vício em um produto químico. Na verdade, a pessoa que ela tem problema com a pornografia, ela tem o problema dela, ela é viciada em intimidade desprovida, ela é viciada em orgasmo desprovido de intimidade e processo. Ela quer o orgasmo rápido, mas ela não quer passar pelo trabalho, vamos chamar assim, pelo relacionamento. Do relacionamento, do processo, da intimidade, porque exige uma construção, percebe? E por que essa pessoa foge disso? Às vezes porque ela não se sente capaz, tem uma autoestima baixa, às vezes porque para ela aprendeu a se aliviar emocionalmente dessa... É um tipo de escape, é um tipo de fuga emocional nesse sentido. Então, eu já orientei, inclusive, até inúmeros casais, acho que a pessoa não falou se era casada ou não, nesse sentido, mas segue a mesma resposta dada à questão dos vícios, cabe também para a questão da pornografia. É um grande dilema, meu amigo, é um grande dilema. Mas vamos lá, na segunda parte, né? Existe vida mesmo, libertação, liberdade real, ou ele vai ter que toda vez ficar lutando? Ou chega uma hora que ele... Porque, pelo que eu entendi, cria-se um novo caminho. Perfeito. Então, chega uma hora que ele está livre mesmo. Pode ser que ele caia ou não, mas aí vai depender dele dar lugar àquilo ou não. Mas é possível viver sem aquilo ali. Ou César, ele nunca mais... porque tem aquelas pessoas que falam assim, ó... Eu não sei se isso funciona para pornografia, mas, por exemplo, na adicção de droga, a pessoa fala assim... Não, você está em liberdade, mas você... O seu cérebro ainda é viciado, ainda é um adicto. Não sei o quê. Como é que é isso? É justamente isso, porque o cérebro grava essas vias dopaminérgicas. É como eu disse, um tipo de cicatriz, uma tatuagem. Fica aquele mecanismo de escape permanece consciente. Permanece vivo, no sentido como uma opção. O caminho que foi criado. Continua como uma opção viável, as mesmas dores que ele tinha lá atrás quando começou a usar droga. Ou seja, quando você tem um novo caminho, você sempre tem que fazer essa opção. Em qual caminho eu vou ficar? Vou caminhar no velho ou vou entrar no novo? É porque as pessoas pensam, as pessoas têm a ideia de que essa grande transformação do novo nascimento é algo que priva elas de terem de lidar com seus apetites, com os seus desejos, com todas as suas nuances. E não é assim. Não é assim. Né? Vamos lá, tem mais perguntas? E tem aqui mais pelo chat aqui que não para de chegar também. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Mas aí o pessoal fica discutindo entre eles. Muito legal o chat, eles ficam discutindo entre eles. Tá bom. Doutor, perfeito. A pessoa que tem... Eu não sei como é que fala, uma autoestima muito elevada. Sim. Isso também é prejudicial? Também, porque, por exemplo, pelo que nós estamos aprendendo hoje, é assim, a presença do pai, a presença da mãe, as palavras afirmativas, ela gera uma neuroplasticidade. Perfeito. Assim como as palavras ruins, você é burro, você não sei o quê, você não vai dar certo, gera essa neuroplasticidade. Exatamente. Uhum. Mas quando a pessoa... Hoje nós temos muitos pais e mães que criam os filhos como se fossem pequenos deuses. Né? Perfeito. Isso é uma autoestima muito avantajada, não sei se existe isso. Perfeito. Ou não, isso é bom, não é? Até onde vai? Na verdade, é o grande conceito do narcisismo, né? É um grande assunto que, inclusive, está muito em alta. Alguns autores divergem em relação ao conceito de narcisismo. Alguns entendem como algo, de fato, uma percepção grandiosa de si. Mas eu gosto muito da análise de Tim Keller, né? O nova-iorquino Tim Keller, inclusive, se não me engano, faleceu
ano passado, Foi, ano retrasado, né? Acho que uns 2 anos. E ele tem um livreto que é extraordinário. Se você gosta desse assunto relacionado a ego inflado, etc., orgulho, leia O Ego Transformado. É um livreto de 60 e poucas páginas, e de todas as leituras que eu já fiz sobre o assunto, esse livreto foi o que mais me impactou. O Ego Transformado. O Ego Transformado. Bom livro para você colocar no... Meus livros. Faça isso, Legal. César, por favor. Eu já tenho um sobre isso, Sim. mas não é evangélico, que é o Ego é Meu Inimigo. Do Ryan Holiday. Muito bom, mas já li todos do Holiday, mas acredite, o livretinho do Tim Keller de 60 páginas, bom. Coloca Legal. todos no bolso. Legal. O Holiday, ele enriquece certos eu termos. gosto do Holiday também, mas como eu te conheço já há alguns anos, eu te falo que, meu aquilo irmão, lá vai ser bom. É legal. você vai extrair dali uma riqueza extraordinária. 60 páginas. Tem inclusive no YouTube, você ouviu, 1 hora você ouve no audiolivro inteiro. Tá? Então, a leitura de Tim Keller é bem interessante sobre essa questão do ego, porque ele traz, inclusive, ele faz uma leitura, inclusive, ele traz toda uma construção a partir de uma mensagem do apóstolo Paulo, mas a interpretação dele é o seguinte: se algo está inflado, significa dizer que em algum momento aquilo estava murcho. Ok? Se aquele indivíduo precisou se encher de algo para transmitir uma certa ideia de si, uma construção de si, em algum momento... Ele saiu do zero. Ele saiu do zero, né? E ele imagina uma bexiga, né? Ele vai utilizar textos do grego para fazer a construção. Realmente não me recordo agora exatamente qual texto que Tim Keller utilizou. Mas a grande questão é essa, que a ideia de que esse ego inflado surge como uma resposta justamente de uma baixa autoestima. E esse é o ponto. Esse aqui é o grande ponto. As pessoas que se apresentam com altivez, com orgulho, é uma resposta à desconstrução da identidade que ela nunca teve. Tanto é que quando você vai trabalhar com pessoas que possuem problemas com rejeição, por exemplo, a rejeição pode promover 2 tipos de resposta emocional. Uma delas é o isolamento, a pessoa se sente rejeitada e ela se retrai. Que é mais comum, né? Que é o mais comum, mas existe também um tipo de rejeição que é diferente, que é um tipo de rejeição que você responde com rispidez, com agressividade. Quem ele pensa que é para falar assim comigo? Entende o que eu quero dizer? Então, existe aqui um inflar de um senso de importância. Inclusive, o apóstolo Paulo fala, não tenha sobre você nenhum senso de valor que seja acima, cada um considera os outros superiores. Inclusive, César, alguns textos na Bíblia que eu realmente eu declaro que eu tenho dificuldade de entender. Esse é um deles, aquele de Eclesiastes, não seja bom demais, nem ruim demais. Eu tenho dificuldade de entender esse texto. Não seja demasiadamente justo. Exatamente. Então, quando nós pensamos em um ego inflado, na verdade apenas uma manifestação sintomática de alguém tentando lidar com o seu vazio. Legal. Bom, infelizmente nosso tempo é curto, mas vou dizer uma coisa para você. Você que gosta desse tipo de assunto, né? Pode seguir agora o Dr. Braz, porque eu comecei o programa falando que ele gera bastante conteúdo de qualidade e de graça lá no seu canal, lá no seu Instagram. Braz Gondim com Z, tá? Com Braz Z, Gondim. Braz é com Z, tá certo? Braz Gondim. É com Z e Gondim com N. No final, N e M no final. N e M de Maria no final. São 2 letras no final? Não lembrava. Não, é N, Gon com N, Jim com M. O M, o último é M. O último é M, exato. Tá. Exato. Então vamos lá. Então, @Braz Gondim. Lá no Instagram, mas quando você colocar Braz lá, aparecer, acho que já vai aparecer no Instagram. Como que você está trabalhando no Instagram? Você está fazendo as lives ainda? Todos os dias nós temos live às 7h20 da manhã. Inclusive, essa live foi até uma ideia do César, tá, gente? A gente estava tomando café lá em casa, ele disse, Braz, faz as lives. Eu disse, será, César? Ele não faz todo dia. E no começo era pouca gente, né? Eram 6 pessoas, 12 pessoas. Hoje já teve época que foi 450, quase 500 pessoas. E agora tá ali uma média de 200 a 300 pessoas, por aí, mais ou menos. E crescendo. Então, são fases, são períodos, então, e a gente está ali todos os dias. Siga lá, @Braz Gondim no Instagram. Porque você vai ter ali todos os dias assuntos realmente pertinentes, está aí na tela para você.
E as lives, né? As lives ficam salvas ou não? As lives, na verdade, né, a gente tinha os assinantes do perfil. Do perfil tinha um serviço de assinatura, mas não assinem porque eu estou desativando a assinatura essa semana, inclusive, não estou dando conta, nem assina, tá? Essa semana eu vou desativar as assinaturas, mas todos os dias tem ali as lives às 7h20 da manhã. Elas não ficam gravadas, obviamente, mas você tem ali a oportunidade de todo dia estar com a gente, tem uma comunidade extraordinária. Mas lá você responde? Respondo também? Perguntas, sim. Então, sim. legal. Então, é todo dia, né, gente? Então, super vale a pena. Respondo tanto nas lives como também no direct. Se você tiver alguma dúvida, quiser me chamar no direct, vou ter o maior prazer em te responder. Maravilha. Dr. Braz, muito prazer te receber aqui mais uma vez. Prazer é meu amigo. O pessoal está perguntando o nome do livro do ego aí, como que chama? O Tim Keller, O Ego Transformado. Tim Keller. Posso falar do meu livro também? Eu esqueci até de falar. Verdade. Você trouxe o livro aí? Eu não trouxe, rapaz. Me perdoa. Vamos lá. Gente, tem como colocar aí? Eu acho que tem na arte do Stories que vocês lançaram hoje, tem meu livro na capa. Chama-se A Vida Além da Dor. Tá? Esse livro... inclusive, você teve no lançamento do livro lá no show, teve lá com a gente, foi algo muito especial. A Vida Além da Dor, onde ali eu explico como todas essas feridas emocionais se desenvolvem, seus desdobramentos na forma de pensar, de se relacionar, de sentir, e também como encontrar novos caminhos para essa experiência. A Vida Além da Dor, ele fala sobre a ferida e o trauma emocional, e obviamente a cura, e você vai encontrar lá no meu site, brasgondin.com, Brasgondin, tudo junto.com, nós enviamos aí para todo o Brasil. Então, Brasgondin, o Gondim é com M no meio e N de navio no final. É N de navio no começo e M de Maria no final. E Braz com Z. Então, Brasgondin, lá no www.brasgondin.com.br, você vai achar lá o livro. Você conseguiu achar o livro aí, Cláudio? Será para colocar? A arte do Stories tinha, inclusive. Eu tenho o livro aqui, podia ter trazido também. Não me lembrei. Mas fica disponível para você lá também no brasgondin.com.br e sigam lá no @brasgondin. Apareceu aí. Apareceu pronto. Aqui, meu amigo. Olha que top. Colocou um livro mesmo. Exatamente, que legal. Obrigado. Então, A Vida Além da Dor, Dr. Brasgondin. Fica disponível lá para você. Dá para comprar por onde? Pelo Amazon também? Pelo site. Por enquanto, ainda só no site. Só no site, tá? brasgondin.com. Maravilha, maravilha. Dr. Braz, quero agradecer mais uma vez. Amigo, privilégio estar com o senhor aqui. E não fica mais de um ano de novo. Não. Vamos marcar sim. Tá aqui junto. O outro livro que estão perguntando foi o que eu falei. Esse vai ter lá no Meus Livros, Meus Mentores. O Ego é o seu inimigo. Transformado. O Ego é seu inimigo. E o Ego é seu inimigo, do Ryan Holiday, e o seu do Tim Keller, o Ego Transformado. Tá? Então são esses dois livros aí. Quem quiser comprar, sai na captura aí. E eu falei aqui dos Meus Livros, Meus Mentores, tem vagas abertas agora para a segunda turma, o valor é R$ 39,00 apenas, e são 24 livros por ano, e encontros mensais e cursos dentro da comunidade. Vem participar dessa minha comunidade. Estou ficando por aqui, mas às 14h a gente volta com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.